Seja bem-vindo ao podcast Que Parto é Esse? Um espaço onde relatos de parto ganham voz. Aqui você encontra algumas das experiências que vivi ao longo desses meus 11 anos como doula. Histórias reais, cheias de emoção, desafios, força e transformação. Os nomes serão fictícios por respeito à privacidade de cada mulher, bebê e família. Mas as histórias são verdadeiras e potentes. Esse podcast nasceu do desejo de refletir sobre o que é nascer, sobre o que é parir, o que é ser cuidada ou não, nesse momento tão delicado e poderoso. Espero que cada episódio possa plantar uma sementinha no coração de quem ouve, a sementinha do parto natural e respeitoso, do protagonismo, do amor, da escolha. Vamos falar de partos aqui em Bauru, na minha cidade, ou até de partos que a gente atende na região, e também de tudo que atravessa o nascimento: corpo, sistema, cultura, medos, violências e muitas vezes luz. Se você é gestante, já pariu, pensa em parir, trabalha com partos ou só quer escutar com o coração aberto, este espaço também é seu. Então vamos lá. Hoje no episódio de número 11, uma obra chamada Ela Quebrou-se. Vou contar um pouquinho para vocês do parto que eu acompanhei. É uma mulher muito querida. Ela já me conhecia assim mesmo antes de estar grávida, quando eu estava pensando em encomendar o seu segundo filho. Eu atendi algumas amigas delas e então, assim, antes de estar grávida, a gente já tinha conversado sobre isso, né? Sobre essa possibilidade, assim, né? E, de fato, logo ela, né, veio a engravidar e me procurou. Então, nós iniciamos desde muito cedo, né, esse acompanhamento. Então, foi uma mulher que teve alguns desafios com o sangramento ali no início da gestação e tal. Teve que fazer um pouquinho de repouso, fazer uso de medicação. Mas, graças a Deus, depois disso, uma gestação muito tranquila. É uma mulher muito ativa também, além de trabalhar fora, ela cuidava da outra filha também, muito ativa nos exercícios, assim, né, nas atividades físicas, crossfiteira, e fez fisiopélvica. Então, uma mulher muito aplicada e dedicada, alguém que esteve toda terça-feira. Olha, acho que não consigo me lembrar, assim, pouquíssimas vezes ela faltou. Sempre que possível, né? Acredito que 95% das terças que teve a meditação, ela estava ali com a gente, fazendo, muito aplicada mesmo. Então, ficamos aguardando essa questão do parto, né? Como no primeiro parto ela chegou nas 41 semanas sem sentir absolutamente nada, eu senti também no coração de adiantar até um pouco, assim, né? Essa questão da indução. Ela não é uma mulher pequena, o marido também não, é um homem bem grande, assim, bem comprido. Então, o ultrassom também mostrava, né, que a gente provavelmente não teria uma bebê pequena, né, seria uma bebê grande, igual a primeira filha dela. E a gente acabou, assim, iniciando um pouco antes essa questão das induções. Então, nós fizemos acupuntura, ela passava com a físio também na última sessão acionou os pontos da acupuntura com laser. Nós iniciamos com alguns chás, com óleo, com a organização assim, de tudo, com alimentação também. Uma coisa bem importante, uma mulher bem regrada no quesito alimentação, né? Fez assim a dieta direitinho de dar uma segurada boa nos carboidratos, no glúten, no açúcar aí nas últimas semanas. E fizemos o chá de bênçãos, então ela teve assim o combo completo. E ela tinha uma irmã que era enfermeira obstetra, então nós tínhamos assim uma equipe realmente completa, né, que estaria assim no parto dela acompanhando todos os detalhes, tal, para que a gente fizesse uma transferência também no momento mais adequado, enfim. Como ela era de outra cidade, ela tinha o suporte de uma tia para ficar aqui em Bauru e ficar mais próxima do hospital. E também tinha essa questão, né, de a irmã vinha de outro estado, então iria levar mais ou menos umas 7 horas na estrada.
Então, ela vinha pedindo e visualizando isso, né? Que desse tempo, que não fosse um parto tão rápido, para que desse tempo da irmã chegar e de participar desse momento também. Ela é a madrinha da bebê. E a gente pedia também sinais claros, né? Para que a mãe dela também vinha de outro lugar, de outro estado, cada uma de uma ponta, na verdade, né? E que ela pudesse vir para Bauru também no momento adequado. Então, as semanas foram passando ali mais próximas das 40 semanas, eu combinei com ela assim, olha, vamos deixar assim das coisas mais potentes que a gente tem a véspera da sua consulta com o médico, porque a gente já estava com a intenção de pedir para ele descolar a membrana, porque eu já sabia que ela tinha um pouquinho de dilatação, um dedinho de dilatação ali que ele fez um toque umas semanas antes. E dito e feito, ela se preparou aquele dia, foi no CrossFit, fez um treino super pesado no cross, chegou, tomou o shake e pela manhã não sentiu nada. Aí depois do almoço ela disse que a hora que ela deitou para descansar, começaram umas contrações. E as contrações já começaram assim, fortes, sabe? Então, com um ritmo assim de pródromos curtas, porém bem frequentes. E aí ela conversando comigo e tal, falou, né, vamos, e aí a gente avisa a minha irmã? Eu falei, acho importante, porque pode ser que ela espere até um pouquinho mais para sair e tal, pra gente ter certeza que mas já faz um tempo que você tá com essas contrações, logo ela foi pro chuveiro também, não passou. Eu acho que né, ela pode avaliar lá se já é um bom momento para sair ou não. E então a gente seguiu acompanhando aquela tarde toda, a irmã dela já veio para cá, né? E, e fomos nos falando. Até que no comecinho da noite, né? As contrações já começaram a ficar um pouco mais longas. E ela falou, olha, acho que eu vou para Bauru, porque não tô querendo sentir isso mais forte depois no caminho e tal, aí eu vou ficar mais tranquila. Então veio para Bauru, ela passou aqui em casa, pegar a banheira, também mandei uma linha essencial, uma bolsinha quente, enfim. E aí quando eu vi ela, eu falei, né, talvez ela não demore para me chamar, não, né? Até me organizei aqui, eu falei, já jantei, eu vou deitar um pouquinho para tentar descansar e vamos aguardar esse chamado. Também ela sentiu essa necessidade de ter uma avaliação. Ela falou, eu acho que eu queria, né, a equipe para fazer uma avaliação antes mesmo da minha irmã chegar pra gente ter uma ideia se tá acontecendo alguma coisa, não tá e tudo. Eu tô sentindo que é importante. Falei, maravilha, vamos seguir o feeling, né? Você tá sentindo, se surgiu uma intuição aí, a gente não pode desconsiderar isso. E para nossa surpresa, por volta de umas 9h30 da noite, ela teve a avaliação de uma das enfermeiras lá da minha equipe e a gente tinha um colo já de médio para fino e 5 de dilatação. Então, assim, eu particularmente esperava que fosse até menos, sabe? Que de repente a gente tivesse uns 3, 4, 5, que tivesse no caminho, mas não que a gente já tivesse caminhado, né, uns 50%. Então, conversei com ela e não estava conseguindo dormir, que é incrível. Quando parece que a coisa está acontecendo, é difícil a gente conseguir dormir, assim, sabe? Parece que o coração, a mente, fica tudo lá, junto com a mulher que está em trabalho de parto. E aí ela falou, olha, né, se você quiser vir, você já é super bem-vinda, porque desde que a hora que eu cheguei na tua casa, tipo, as contrações já estavam diferentes, estão mais pegadas e tal, então já sinto, assim, a necessidade de você estar comigo. Então, falei, beleza, eu vou me organizar aqui e vou. Então, por volta de umas 11 horas, fui lá ficar com ela, e passamos o resto da noite. Na hora que eu cheguei lá, ela tinha acabado de entrar na banheira, ajudou bastante, assim, deu uma relaxada boa a banheira. E as contrações estavam bonitinhas, ainda vinha a cada 2, 3 minutos, ainda estava bem intenso. Então, dei um tempinho para ela dar uma recuperada, uma relaxada lá. Falei assim, aqui, ó, né, nós vamos precisar movimentar. Então, saímos, começamos, né, os exercícios e tal, a movimentar um pouco mais, trocar de posição, porque
quanto mais verticalizado, né, mais movimento, quanto mais parto ativo a gente tem, melhor é para o progresso do trabalho de parto. E assim seguimos, né, acompanhando também a chegada da irmã dela, de quantos quilômetros estava faltando, e por volta de, assim, eu acho que por volta de 1 hora da manhã, mais ou menos, as contrações começaram a espaçar um pouco, né? Ela já estava um pouco mais cansada, então a gente começou a sentar assim, descansar um pouco, e aí dava uma espaçadinha nas contrações. Mas como tinha essa questão, né, a última avaliação já fazia algumas horas, né? E a gente ainda tinha essa necessidade de esperar a irmã dela chegar e tal. Eu falei, ok, ela tá para chegar, vamos relaxar um pouco. E as contrações passaram um pouquinho. Então, às vezes, a gente ficava 6 minutos, 7 minutos sem ter contração, daqui a pouco voltava. Até que a irmã dela chegou por volta de umas 2h30, mais ou menos, né? E aí a gente reavaliou. E a gente tinha por volta de uns 6 de dilatação, assim, de uns 6 para 7, né? E um bebê que ainda estava um pouco alto. Então, seguindo assim, o desejo dela, falar, não, mas vamos para o hospital assim mesmo? Ela falou, porque eu quero usar banheira, quero, sabe, chegar com calma no hospital, tudo, não quero correria, né? Então, fizemos isso, fomos para o hospital, ficamos lá. Então, fomos para o quarto, ainda não fomos para a sala de parto. E aguardando a progressão, né? Só que por volta de umas 5 da manhã, as contrações deram uma espaçada boa, da gente chegar a ficar assim 10 minutos sem contração. Então, a gente colocou óleo essencial para ajudar, colocamos cromo no quarto para ajudar, colocamos pontos da acupuntura nela também, mas a princípio não vimos resultado. Aí falei para ela, faz o seguinte, minha proposta qual que é? Você tá sem dormir a madrugada toda, acordada desde as 5h30 da manhã do dia anterior. E as enfermeiras já tinham falado que vinham por volta de umas 6 horas rodar um cardio e reavaliar para ver, né, se ia precisar de alguma conduta ou não. Então, vamos descansar? Todo mundo deita agora, descansa um pouquinho, a gente cochila essa meia hora, porque às vezes é o próprio corpo avisando, né? Preciso de um descanso para seguir por aqui. Então, todo mundo descansou um pouquinho, rodou o cardio, estava tudo bem. Mas na avaliação, a gente viu que ela, mesmo assim com algumas contrações meio espaçadas e até umas que era como se fosse uma contração de treinamento que vinha, a barriga ficava bem rígida, mas né, o útero contraía, mas ela não tinha dor. Mas que não estava surtindo efeito, porque ela tinha evoluído quase nada, assim, tá? Era perto de um 7 mesmo ainda. E o bebê também não tinha descido. Então chegou a hora da gente entrar com a ocitocina, então a gente começa a pensar nas intervenções, né? Só que, gente do céu, aqui vem os perrengues da realidade do que é um parto, né? Às vezes. Demorou muito. Desse horário aí das 6h30, 7 horas que foi onde teve a definição, para vir a ocitocina, de repente já era 10 horas a hora que a gente conseguiu que a medicação viesse. Tudo muito demorado. Isso que é um hospital particular, tá? Então, quando começou a entrar com a ocitocina, entrou com a dose mínima, isso precisa ser acompanhado ali na bomba de infusão, né? Foi subindo a cada meia hora. Então, a primeira meia hora não trouxe resultado nenhum, a segunda meia hora também não, e assim foi. Até que a gente definiu que se até por volta, isso era umas 11 e pouco, assim, se até por volta de 1 hora, mais ou menos da tarde, nada tivesse acontecido, a gente teria que repensar os caminhos mais uma vez, tá? Mas por volta do meio-dia, meio de meio, as contrações começaram a pegar. Aí sim ela voltou para o ritmo que ela esteve lá na madrugada. Então foi assim, e é uma mulher que ficou o tempo todo assim, em movimento, fazendo os exercícios, tudo que a gente sugeria, ela topava, e assim, com uma energia, mas uma energia que, meu Deus, só dá para chamar que é crossfiteira fez crossparto, porque ela foi incrível, assim, incrível. A gente até brincou, falou, vixe, ela tava com mais disposição do que nós três que tava aqui, sabe? De tão firme que ela tava, assim, nesse propósito e empenhada.
E aí foi quando as contrações realmente começaram a pegar, e aí ela teve mais um sangramentinho, então, né? Parecia que realmente estava começando a evoluir. E aí, por volta mais ou menos, acho que de umas 2 horas, 2 e pouco assim da tarde, ela começou a apresentar um pouco de puxo, sabe? Um pouquinho assim de. Né? A gente falou, opa, agora sim parece que o bebê passou onde precisava passar, né? E, e a gente começou a perceber uma vocalização diferente, sabe, um puxinho leve ali. E foi quando a gente pediu para ir para a sala de parto, né? Então, ela entrou na banheira, ficou um pouco lá, mas a gente chegou num ponto onde a apresentação da bebê veio meio de lado, assim, tá? E então a gente teve a sugestão do doutor de, olha, a partir daqui a gente, né, passa a ter um parto com necessidade de mais intervenções e ou, né, a gente vira uma cesárea, mas é uma cesárea onde era um risco também, porque a bebê já tinha descido mais, né? Ou a gente precisava de um instrumento para modificar a posição da criança. Então, é onde abre para paciente, olha, temos aqui, né, as possibilidades e o recomendado, o mais recomendado é, vamos passar o forceps, vamos fazer uma analgesia, você vai descansar um pouco e faz o forceps para corrigir a posição da criança e ver se ela nasce, tá? E foi isso que foi feito. Então, como a própria parturiente disse ali depois, não foi o planejado, né? Não foi assim que ela tinha desenhado todo o cenário, mas foi assim que veio a bebê dela. Então, aí daí em diante foi meio rápido. Então, fez analgesia, graças a Deus conseguimos que fosse feito ali na sala de parto. Então, né, ela pôde continuar com a nossa presença, a presença da irmã enfermeira, né, de mim ali como doula, do marido, a equipe dela completa ainda. E, e aí era 4 horas a nenezinha dela nasceu. Então fez analgesia, fez o forceps e ela nasceu. Nasceu bem, graças a Deus, né? Apgar 9 e 10, então já foi. A pediatra fica um pouquinho assim, né? Então pediu para examinar logo que nasceu, mas em seguida já trouxe para ela e elas tiveram assim, essa primeira hora de ouro bem juntinhas ali, curtindo, mamando, né? E já foi logo pro contato pele a pele com a mãe também. Uma bebê grande, uma bebê de 4 quilos, e ela assim, muito espertinha já, sabe? Uma graça, uma graça. E aí, pensando em tudo isso, né, que eu queria trazer para vocês e compartilhar, né, um parto que acabou sendo mais longo, então as primeiras contrações começaram 1h30. Quando eu fiz o post, gente, eu errei feio na conta. Começou 1h30 da tarde e nasceu só às 4. Eu coloquei lá que era 14 horas. Não, gente, foram 24, acho que. Deixa eu ver, 13, 14, 15. Foram 27 horas, então, de trabalho de parto, né? Claro que a gente teve o período que parou um pouquinho, pausou um pouquinho, né? As contrações que ficaram um pouco ausentes, mas tinha, né? Teve. Fora isso, as contrações dela sempre foram, assim, bem ritmadas, né? E, e me veio, o que eu quero trazer aqui para vocês, uma conclusão, né? E uma curiosidade, ela tinha escolhido 1/3 da Bisa para acompanhar ela, né? Para dar força para ela nesse momento do parto. E teve um momento no hospital que a gente perdeu esse terço, a gente não sabia onde estava, a gente procurou nas bolsas, nas coisas, no chão, e nada de achar o terço da Bisa. E ela escolheu esse terço porque a Bisa tinha sido a última mulher a parir, né? Porque a avó tinha tido cesárea, a mãe tinha tido cesárea, tipo, né? Aí ela primeiro foi uma cesárea, então olha como me veio assim, né? Como foi desafiador para ela quebrar esse ciclo, né? Talvez precisou ser assim mesmo, porque quantas gerações, né, nasceram. A gente teve 3 gerações que vieram numa sequência vindo de cesárea.
e o quanto eu acredito que isso vai ficando registrado no nosso corpo. Então, talvez esses bebês não sabiam, né, nascer tanto mesmo, porque esse legado, esse registro, fazia tempo que não acontecia nessa geração de mulheres. Então, o quanto ela foi maravilhosa, guerreira, vitoriosa, né? De mesmo, né, tendo um parto que acabou no final com bastante intervenções, ele foi necessário para quebrar o ciclo, para que a partir daqui as demais mulheres possam escolher e possam parir, né? Que elas possam passar por esse processo e trazer o seu bebê ao mundo da melhor forma. E ela conseguiu, gente, ela quebrou esse ciclo. Então, assim, meu coração fica muito orgulhoso e feliz de saber de que agora em diante, né, ela resgatou isso, aquela força que ela queria honrar a avó, a Bisa, e ela conseguiu honrar essa Bisa, que é possível, pai. Então, eu vou finalizando esse podcast por aqui. Então, muito obrigada por estar aqui comigo. Espero que esse podcast te inspire, te emocione, te faça pensar e que, de alguma forma, te ajude a nascer, renascer, mas conectada com a sua força. Te espero no próximo episódio. Se você gostou, compartilhe esse episódio com alguém. Me segue lá no Instagram. É por lá que recebo dúvidas, sugestões e comentários. Vai ser um prazer te ouvir também. Até mais.